Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graça, que todas e as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Reflexão do trecho do tema do dia 12, do 1, volume 11, trecho 41.
22 de novembro de 1912, devemos nos reconhecer somente em Deus, né? Mediante o que já nos foi falado, a partilha em primeiro lugar, né? É isso que se precisa organizar, né? Primeiro lugar, né? Primeira coisa, foi falado ontem na live, já justamente para evitar, né, esse tipo de coisa, né? A gente não sabe, né, dos imprevistos que virão, então o tempo que se tenha, o, a hora que tem ali, né, para fazer, já fazer o quanto antes, né, já fazer logo, né, para que se vier imprevisto já está, o que a própria Aline faz, né, em relação ao trecho, já posta à noite, né, do dia anterior. Mas enfim, até o que vem me levar a refletir isso aqui, esse trecho, né. A Luísa vive uma situação que poucos de nós, né, muitos já alcançaram, mas uns ainda estão correndo atrás, né, dessa sede insaciável de Jesus, né? Ela sente, né, essa situação de morte quando não encontra Ele, né? Enquanto que a gente ainda, né, às vezes se envolve tanto com as nossas ocupações diárias, né, os problemas, as situações que aparecem, que acaba, né, deixando meio que assim de lado. Um exemplo é aqui a partida, né? Ah, daqui a pouco eu faço a partida, vou só fazer isso aqui rapidinho já, né? E não, né? A Luísa vem nos mostrar já nesse trecho que o correto é o jeito que ela faz, né? É esse o retornar à ordem, é a gente viver para Ele, viver por Ele. E isto é Ele em primeiro lugar, é Ele em primeiro lugar em tudo. Tudo que se faz em relação a Ele, é Ele na nossa vida, até algo que a Aline veio dizer no comentário que ela fez na partilha, né? A gente vê a nossa vida em Deus. Eu ainda fiquei pensando, mas como isso, né? Como isso, né? Eu sei em si, mas na prática, e não em momentos também, mas em cada instante. Assim como Luísa vem mostrar aqui, Jesus é a respiração dela, né? É preferível perder tudo que ficar um instante sem ele. E até como a Aline disse, como ela disse, né? Ah, mas é impossível ver isso. Muitas pessoas dizem sim, né? E muitos até ao dar passos na divina vontade pode pensar também, é impossível ver isso. Mas é essa a ordem, né? É essa a lógica, a verdade da nossa vida, é essa. Né? É o que ele próprio já diz, sem mim nada podeis fazer. Né? Igual eu refleti outro dia, se eu deixo Jesus de lado e vou fazer sozinho as minhas coisas, e é o que dá no que dá, eu deixo as coisas queimar, né, e quebra isso ou aquilo, e esquece, e vira uma bagunça, uma desordem, né, isso, e muitos vão pensar o contrário, né, se eu ficar o dia inteiro pensando em Deus, eu não vou conseguir fazer nada, mas é exatamente o contrário, né, porque é Ele em nossa vida, né, é Ele fazendo com nós, né, e não a gente fazendo sozinho. Né, e deixando ele de lado, né, como foi dito, né, é largado, abandonado, né, ele que tudo quer nos dar, a gente deixou tudo dele para fazer do meu jeito que eu preciso fazer isso aqui logo, né, e senão não vai dar tempo, mas é ele, né, o possuidor de tudo, até o tempo é dele, uma vez que nos ocuparmos dele de verdade, né, ele vai nos ajudar a distribuir as nossas atividades ao longo do dia para dar tempo para cada coisa. Sem esse afobamento, sem esse desespero, sem todos esses contratempos, né? Mas tudo na paz, na tranquilidade, né? Sem essa exaustão, esse desespero do querer fazer, né? Sozinho, que pode correr o risco de mesmo na divina vontade a gente ainda está, né?
deixando ele de lado. E é certo que todo dia virão situações. Ontem eu tive que correr o dia inteiro, né, para ver a respeito da minha dispensa. Fui num lugar, fui no como chama? No sindicato, estava fechado, né? Fui numa contadora, a contadora não estava lá. Fui no outro, ele me orientou, aí era um contador, um senhor de idade já, ele me explicou tintim por tintim, aí me segurou lá mais de hora, né? E aí, enfim, eu fui no contador da própria padaria e acabei, né, resolvendo lá e seja o que Deus quiser, né? Mediante uma carta que ele me deu para me dispensar do aviso, né? Seja o que Deus quiser, né? Vou confiar na palavra dele e acima de tudo, né, confiar em Deus, né? E aí com toda aquela correria, eu mal li o trecho, né? E aí hoje de novo toda essa situação e assim vai ser amanhã e depois, né? E sempre, né? E aí entra a procrastinação, né? Aí às vezes pode ser a pessoa chega à noite, nossa, mas eu tô tão cansado, tô quase dormindo aqui, não vou deixar para amanhã, né? Amanhã de manhã eu levanto mais cedo e faço. E assim vai, né? Dia após dia. Então é o que é falado o tempo todo, né? É morte, é morrermos, né? Continuamente para nós mesmos e viver para Jesus, para corresponder a Ele. Aí Ele não está abandonado e de modo algum está abandonado, né? Em nós, né? Da parte do Filho da Divina Vontade isso não existe, né? Isso não existe. Em cada ato temos que estar, né? Com a consciência, né? Consciente de estar pensando nele. Né? E isso não é difícil, né? Igual muitos pensam, muitos falam. Porque a pessoa quando está namorando, quando está apaixonada por alguém, ela pensa nessa pessoa o tempo todo, né? E tá a cada instante, né? Mandando mensagem, olhando se ela mandou alguma mensagem, ou ele, e é o tempo todo. Um filho, a mesma coisa. Você pensa nele o dia todo, o tempo todo, né? Tá na escola, você tá no trabalho, mas o teu pensamento tá lá nele, né? Principalmente pessoa que não confia em Deus, né? Que acha que depende dela tudo, né? Então, é, 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 é imensamente inconcebível, né? A pessoa dizer que não tem como viver isso, né? Que é impossível viver isso. Muito pelo contrário, né? Quando realmente, verdadeiramente a gente fizer assim, né? Vamos nos cansar bem menos, né? Vamos ter uma saúde bem melhor, como é dito sempre, né? Até a nossa saúde intestinal melhora quando nos colocamos na ordem e obedecemos aquilo que Jesus tem pedido de nós, né? O além disso é mimimi nosso, é frescura nossa, é má vontade nossa, é falta de amor da nossa parte para com alguém que nos ama tanto, né? E que é Ele mesmo quem nos forma, quem nos ajuda, quem nos empurra, né? Como no trecho de ontem, né? É Ele empurrando de um lado e no caso Luísa tinha o confessor, né? E nós temos as situações que Deus mesmo permite, né? Os nossos deveres, né? De ofício, né? Que nos empurra, que nos move e que apesar de nós temos que estar, né? Com Deus, a buscar Ele em toda, em qualquer situação, até o trecho que eu ouvia na live do outro também, né? Para comentar, né? Esses muitos caminhos, esses muitos meios, né? Para se encontrar com Ele, né? Para se viver com Ele, né? Na nossa vida, nas situações, nos acontecimentos, né? É Ele em toda parte, em cada instante, né? Como o ar que nos respiramos mesmo, né? É como aquilo do trecho que fala, né, do peixe no mar, né? Está cercado por água por todos os lados e é Ele, né? É Ele. Então não tem como a gente dizer que não tem como viver com Ele, viver essa intimidade com Ele, pensar nele continuamente, né? E estar sempre aqui no celular olhando, né? As mensagens dele, as mensagens de amor dele, né? É igual falar para mim, ah, mas você vai fazer isso e aquilo por causa de um grupo. Não, não é um grupo,
né? Não é por causa de um grupo. Os olhos humanos veem um grupo, né? Um simples grupo, um grupo de fofoca, né? Um bando de pessoas, né? Fofocando da vida do outro o dia inteiro, né? Esse é a visão humana, né? Dos que não entenderam e não tá nem um pouco interessado, né? Nem de saber o que é conversado aqui, né? Não quer nem saber. Enquanto que, na verdade, né, é o lugar que a Divina Vontade tem a voz, né? É o lugar que ela pode falar, é o lugar que Jesus pode, né, dizer os seus desabafos, né? Onde ele tem quem o ouve, né? E até posso dizer, né, que faz das tripas o coração para ouvir a ele, né? E corresponder a ele, como naquele trecho da Voltorta, né? Que eu me lembro agora, né? Daquela pessoa que começou a seguir Jesus e estava ficando para trás. E Pedro disse para Jesus, né, Senhor, vamos esperar ele que ele está ficando para trás. E Jesus diz, não, ele que corra, né, ele que aperte o passo, né, que Jesus está no tempo certo, apesar dele não viver, né, nesse tempo cronológico nosso, ele está no lugar certo, né, é nós que estamos atrasados, é como, né, já foi dito, estamos 6.000 anos atrasados, é nós que precisamos correr, é nós que precisamos, né, desvencilhar de muitas coisas para estar, né, voltado a ele. Né, nos sacrificar, nos matar mesmo, né, por conta dele. Né? A gente se mata ao longo da vida por tantas coisas, né? Se dá o sangue para conquistar tantas coisas, né, terrenas, humanas, né? Quanto mais a gente não deve fazer, acordar para a vida que muito mais temos que fazer por ele, para ele, né? É até o que Luísa já começa dizendo no trecho, né? Não me reconheço mais, né? Temos que nos desmanchar tanto a ponto de não nos reconhecer mais, né? De não ser mais, né, a mesma pessoa, né? De nos reconhecermos em Deus, né? Unido a Ele, né? Se ocupando dele, amando Ele de verdade, né? Sem interesses, sem preocupações humanas. De certa forma é a vida, né, de Luísa, né? Que não tem como negar, como Jesus disse, né? Finalmente encontrei uma criatura, né? Que não quer as minhas coisas, né? Que não me pede nada, né? Mas pelo contrário, né? Que quer se dar a Ele, né? A exemplo de Nossa Senhora que quer se dar como um todo a Ele, né? Para viver para Ele, né? A ponto de não ter apego, preferências nenhuma, né? Igual foi dito, a Aline disse, né? E quantas pessoas são assim, né? Se não tem um colchão assim, assado, não tá bom, um travesseiro, uma coberta, né? A comida, se não tiver a comida que eu gosto, eu não como. E tantas coisas, né? A gente morrer para tudo isso, né? Até nesse ponto eu vejo aqui a minha vida para mim, né? Tanto faz, é igual a questão do trabalho, né? Tanto faz, né? Se é o trabalho aqui ou ali, né? Se é de manhã ou à tarde, tanto faz, né? Contanto que seja certo, justo, né? O horário, tudo certinho, né? É igual Jesus permitiu, né? Que eu tivesse com esse problema no ombro, que ainda não solucionou, né? Um exemplo. Assim que eu caí de bicicleta, o médico me passou pelo fisioterapeuta, né? Para fazer a fisioterapia, né? Passei pelo SUS, né? Passei a receita pelo SUS, que eu tinha pago particular. E mandou, né? Foi-se para a secretaria, com uma semana eles me chamaram, né? Na segunda sessão tinha que fazer o mesmo processo, fazer a avaliação, né? E o médico manda para a secretaria, né? Para eles autorizar. E até eu ainda estava falando já faz um mês. Ele ainda falou, nossa, você vai voltar de férias só o dia tal, então dá tempo da gente fazer o tratamento. Eu voltei, né, a trabalhar e ainda não me chamaram para a segunda sessão. E aí eu vou ficar, né, reclamando, chorando. Não, é a vontade de Deus, né? Aí Deus é tão bom, né? Tão,
misericordioso que essa dor só vem à noite, né? É apenas à noite, eu não consigo movimentar o braço. Então, ou seja, né, por graça, misericórdia e bondade de Deus, eu consigo trabalhar durante o dia normal e à noite, que é a hora de eu dormir, né, a dor vem, né? Então, antes eu dormia de um jeito, agora eu precisei aprender a dormir de outro, né? E dependendo do movimento que eu faço quando eu estou dormindo, eu acordo, porque não pode levantar o braço, não pode depender do movimento que faz. Dói e a gente acorda, né? Quem tem, já teve isso, sabe como é que é, né? É desconfortável tudo, mas nossa, a gente vira a cabeça pro canto, né? E continua a dormir. Eu não vou ficar arrumando um caso com isso, não vou. Né? É claro que tem muita gente que tem uma dificuldade imensa para esse tipo de coisa. Né? Como o exemplo que a Aline deu, uma vez uma foto de um travesseiro, uma coberta, já é motivo para a pessoa não conseguir dormir. Né? Mas isso é de cada um. Né? É um hábito que a pessoa, né, adquiriu. Né? O ser humano ele é moldável, né, a qualquer situação. Né? E ele se adapta àquilo. Né? Basta ele querer. Né? Basta ter um propósito. Né? É incrível a capacidade, né, que a gente tem, né, tanto para o bem quanto para o mal, né, tanto para a virtude quanto para o vício também, né, infelizmente, e assim por diante. Né, realmente, a imagem e semelhança de Deus, né, pequenos deuses, né, muitíssimo agradável a Deus Pai, né, quando estamos unidos a Ele, mas também podemos ser, né, de uma grande ofensa a Ele quando nos voltamos a nós mesmos. Continuando minha aflição, dizia entre mim: não me reconheço mais. Doce vida minha, onde estás? O que devo fazer para te reencontrar? Faltando tu, meu amor, não encontro a beleza que me embeleza, a fortaleza que me fortalece, a vida que me vivifica. Vivifica. Falta-me tudo. Tudo é morte para mim, e a mesma vida sem ti é mais dilacerante que qualquer morte. Ah, é sempre morte. Né? Que ela vai dizer, né, que constatamos. Jesus é a vida da criatura. Né? Jesus é a nossa vida. Né? Ele morreu, né? O próprio Deus se encarnou para dar a vida por nós. Né? Morreu numa cruz para que através da morte dele, né, nós obtivéssemos a vida. Né? Ou seja, ele matou na cruz ali a vontade humana, né, da criatura. Né? Então, em Cristo temos vida nova, né? Reconhecendo-nos em Deus, reconhecendo-nos nele, sendo, né, como foi dito, né, é parte desse corpo, né, partícula deste corpo divino. Né? Então, nos olhamos a partir dele e não a partir de nós mesmos. Né? Não somos capazes de nada. Né? Como ele disse, em mim, nada podeis fazer. E é o que Luísa está dizendo, né? Sem ele, né? Se ele não vem, né, o estado dela é de morte. Né? Ela vive essa morte dilacerante, né, por estar privada dele. Como ela diz, ela vai dizer, né, a mesma vida sem ti é mais dilacerante que a própria morte. Né? A nossa vida vivida no nosso egoísmo, na nossa vontade própria, né, sem unir-se a Deus, sem trabalhar com Deus, né, sem ouvir, né, os seus ensinamentos e procurar viver conforme a vontade dele, é morte. Né? Só há vida em Cristo. Né? Até como foi dito mesmo no trecho que a gente viu outro dia. Né? As coisas criadas são atributos de Deus, né? Manifestações de Deus. E só a criatura humana, né, possui esse germe, né,
divino, né? A inteligência, a memória e vontade, né? Partículas, né, de Deus, né? Atributos divinos. É só a criatura humana, né, dá essa correspondência, né, para Deus, né, corresponde ao amor dele. Só quem tem essa imagem e semelhança pode corresponder ao amor, né, de tal, do tal. É como um exemplo do Padre Ricardo deu numa palestra, né? O seu cachorro te ama, né? Não, ele não te ama, ele fica em volta de você porque você dá comida para ele. Né? Ele sabe que estando ali junto, ele vai ter sempre a comida que ele necessita. Né? Diferente de um amor que um filho, por exemplo, vai te dar. Né? O dia que você chega cansada, sem dinheiro e tal, o cachorro, né, ele vai ficar ali, mas não te compreende. Diferente do filho que estará ali, né, que ao crescer, em conhecer, aprender as coisas, ele te corresponderá. Né? Ou, né, eu estou aqui, né, pode contar comigo. Né? E sabemos, né, todo desfecho. Então só a criatura humana, né, corresponde com o amor de verdade, né, porque por conta dessa imagem e semelhança. E assim para com Deus. Né? Só a criatura humana pode corresponder a Deus. Né? O sol, os mares, a terra, tudo, por estarem, né, por terem permanecido na sua ordem, eles dão o louvor, a glória a Deus. Né? Mas só a criatura humana dá o pleno amor, louvor e glória a Deus, porque é o próprio amor, né, de Deus que opera neles, quando unido à divina vontade. Né? Quando se vive, como diz o trecho, né? Quando nos reconhecemos somente em Deus. Porque se nos isenção, né, nos colocamos fora, né, da vontade de Deus e querendo agir da nossa vontade, do nosso jeito, nos colocamos fora desse cercadinho, desse ato único de Deus. Então Deus não fica correspondido, porque o que quer que se ofereça a Ele, né, fora da vontade dele, não possui, ele não reconhece como coisa dele, né, mas sim como um ato da criatura, então exposto a mil rejeições da parte dele, por melhor que seja, por mais santo esse ato que seja, ele não reconhece como coisa dele, por não estar vinculado à vontade dele. Foi uma oferta que você fez da sua cabeça, né, da sua intenção, e que está, né, totalmente contaminado da sua vontade humana, por melhor boa intenção que venha a ter. Que é o que diz, né? Enquanto na divina vontade julga não fazer-se nada, fazemos tudo, porque se faz com a própria vontade de Deus. Então, a simplicidade de varrer a casa, como Nossa Senhora ensina lá nos 31 dias com Maria, a simplicidade de varrer a casa, pegar a lenha, né? Hoje lavar uma louça, lavar uma roupa, né? Tornou-se atos divinos quando estamos, né, no ofício da divina vontade. Enquanto que aqueles da sua própria vontade e escolha fazem sacrifícios, né, vivem uma vida austera, né, sacrifícios terríveis, né, usa-se silício e mortificações e tantas coisas, tantos jejuns. Né, perceba a diferença. Né, Deus acolhe, acolhe, mas na sua vontade permissiva. Né? Ou seja, não era o que de fato ele queria para tal pessoa. Né? Igual vai dizer em Jeremias: tenho para a criatura humana um plano, um projeto de felicidade.
né? Não de sofrimento. Né? Até me lembro agora, ele diz claramente isso em Jeremias, um plano de felicidade, não de sofrimento. Né? Então, ao vivermos na vontade divina, né? No querer divino, vivemos essa felicidade. Não que não teremos, né? Por passar por cruzes e dificuldades, mas serão cruzes e dificuldades, né? Trazidas por Deus e não eu que fui, né? Por minha própria vontade, mesmo querendo agradar a Deus, buscar. Então Luísa continua, né? Vem, Jesus, eu não posso mais, né? Não pode mais, né? Estar sem Ele, viver sem Ele. Ó luz suprema, venha, não me faça esperar mais, me faz sentir os toques de suas mãos, e enquanto faço por te agarrar, me foge, me faz ver sua sombra, e enquanto faço por olhar dentro da sombra a majestade, a beleza de meu sol, Jesus, perco sombra e sol. Ah, piedade, meu coração está atormentado, está dilacerado em pedaços, não posso viver mais. Ah, se pudesse morrer ao menos. Então ela quer porque quer, né? Partir deste mundo, porque a vida desse jeito, como ela acaba de dizer, sem Jesus é morte contínua. Então, ao menos se ela morresse, ela se uniria, né, plenamente com Ele. E finalmente se uniria a Ele. Mas aqui que ela não entende, Jesus vai explicar, né? Porque é o que ele diz, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Né? Nas aparições de Jesus, né? Após a ressurreição dele, vai narrar no Evangelho, né? Estavam eles com as portas trancadas, apareceu Jesus no meio deles. Né? E onde Jesus estava? Que Jesus apareceu no meio deles. Né? Então é o que Jesus vai explicar aqui. Ele vai dizer, né? Aqui, enquanto dizia isto, assim que veio, o meu sempre amável Jesus disse-me: minha filha, estou aqui, dentro de ti. Né? Até em outra parte ele diz, né? O reino de Deus está dentro de vós. Né? E Jesus está dentro de ti, está dentro de nós, o reino de Deus. Né? Se queres reconhecer-te em mim, e dentro de mim você reconhecer-te, se vens em mim para te reconheceres, te porás em ordem, porque a mim encontrarás tua imagem feita por mim e semelhante a mim. Né? Então a nossa vida precisa de ter o princípio, meio e fim em Jesus. Né? Nos reconhecermos nele. Né? A gente trilhar a nossa vida a partir dele, a partir dos ensinamentos dele, a partir da vida dele. Os ensinamentos que ele nos deu e nos dá continuamente. Né? Porque ele é inesgotável. Né? A cada dia ele nos traz algo novo, a cada instante uma situação nova, uma vida nova. Né? Então, ao realizar nossos atos nele, né, tornamos, né, divinos como ele. Né? A não ficar nos comparando uns com os outros. Né? A não olhar a nossa miséria, a não nos comparar, né? A não nos voltar para nós mesmos. Porque ao fazer isso nós vamos deparar com misérias, né? Com a nossa pequenez humana. Né? As nossas incapacidades, a nossa fragilidade. Né? E ao vislumbrar de longe a grandeza de Deus, não reconheceremos o amor dele, mas viremos também apenas aquele Deus castigador que as pessoas tanto dizem. Né? Que fica anotando os meus erros para, né, me
me condenar. E não é nada disso, é exatamente o contrário. Nos olhamos, né, a partir dele, né, como foi dito, dessa imagem e semelhança, esse local de repouso de Deus. Né? Deus criou o mundo inteiro para a criatura, né, e criou a criatura para ser o mundo de Deus. Né? Então, ao reconhecermos a divina vontade e trilharmos o caminho nela, passamos a reconhecer, a ser, né, conscientemente esse mundo de Deus, essa morada de Deus. E, portanto, ele não se ausenta, assim como nós não nos ausentamos da terra, estamos fixos aqui, né, ao menos enquanto durar a nossa vida, né, carnal. E assim Deus está fixo na criatura. E não enquanto durar essa vida carnal, mas por todo sempre. É Ele a razão do nosso existir, do nosso viver, o ar que respiramos, é Ele. Né? O coração que bate incessantemente é o amor dele. Só existimos porque Ele habita em nós, porque Ele pensa em nós continuamente. Então, assim também devo ser eu, né? A viver por Ele, para Ele, com Ele. Né? A priorizar, né, a tudo Ele ser o motivo de eu fazer toda e qualquer coisa. É como eu dizia na reflexão que eu havia feito antes, né? É sermos esses namorados de Deus, né? E até mais que isso, mais que namorados, mas viver essa postura também, né? De filho amado, né? Em saber que tudo é o Pai, tudo depende do Pai, tudo é o Pai quem faz, tudo é o Pai que fornece, que de mim mesmo não sou nada. Então essa contínua e íntima ligação com Ele, essa união com Ele, né? E o que Ele está dizendo aqui, né? Dentro de mim, aqui. Se queres reconhecer-te em mim, e dentro de mim, vem reconhecer-te. Se vens em mim, se vês em mim para te reconheceres, te porás em ordem. Né? Porque aí eu olho a vida dele e vendo as atitudes que há em mim que não correspondem, que não são coerentes, né, à vida dele, eu retorno à ordem, eu abandono essas coisas, essas práticas, né? Tanto as pecaminosas, mas até as lícitas. Né? De modo a viver na ordem. Ou seja, eu não busco mais o respeito humano, eu não busco agradar as pessoas, né? Mas eu busco agradar a Deus. Então, certas coisas que eu faço para agradar os outros, né, precisa ser retirado. Né? Porque às vezes um ato de agradar o outro constitui uma ocasião de pecado para o outro. E isso também não podemos, né, consentir. A pessoa é livre, mas eu não posso contribuir para, né, uma ocasião de pecado para o meu próximo, assim como, né, eu não vivo mais essa vida, essa situação, o meu irmão também, o quanto eu puder ajudá-lo, eu assim vou fazer. Um exemplo, voltando à questão do meu trabalho. Se eu vejo que o meu patrão está sendo injusto comigo, eu vou expor a ele, né? Olha, está acontecendo isso e isso, eu estou passando do horário. Né? Precisamos voltar à ordem, né? Corrigir isso.
E então eu não fico com respeito humano de, eu não vou falar nada não, eu vou deixar como está, porque senão ele pode até, né, me mandar embora e tal. Eu o expus numa ocasião de pecado e acabou por ele ser injusto cometendo esse pecado. Então eu sou, né, esse, de certa forma, esse auxiliar, não vou dizer responsável, porque a pessoa vive também a sua liberdade. Mas eu preciso ajudar o irmão a voltar à ordem. Assim como eu também, né, com esse conhecimento, me retorno à ordem. Então é como foi dito, né, dessas placas de energia, né, que recebe a luz do sol e transmite essa luz à placa do lado. No nosso caso, ao irmão que vive ao lado, à pessoa do nosso convívio. De modo a crescermos mutuamente, né, mediante a liberdade e correspondência de amor de cada um. Então, se porás em ordem, porque em mim encontrarás tua imagem feita por mim e semelhante a mim, não ao fulano de tal, semelhante ao próprio Cristo, semelhante a Deus, né, a qual devemos seguir, imitar e não só isso, né, a ser Ele próprio, né, a viver em nós, nos reconhecer nele. Como ela disse acima, né, eu não me reconheço mais. Né? Eu, a criatura, o eu precisa desaparecer para que Cristo apareça, né? Cresça e apareça e viva em nós. Encontrarás tudo o que é necessário para conservar e embelezar esta imagem. E vindo a reconhecer-te em mim, reconhecerás também ao próximo em mim. E vendo como te amo a ti e como amo ao próximo. Aí eu reconheço, eu vejo Jesus no próximo também. É o que eu acabei de dizer. Né? Eu cuido do outro. Eu não fico julgando. Fulano ser assim, ser assado. Né? Eu fico, né, denegrindo a imagem do outro. Né? Acusando. Né? Mas reconhecendo as misérias e lamentações também do próximo. O quanto Jesus o ama e o quer salvar, e o quer junto dele. O quer vivendo a verdade. Então eu vivo a caridade para com o próximo, a verdadeira caridade, né, que se trata de viver a verdade, falar a verdade, né, para o bem do outro. Né, eu não há zaga para lá, ele que se vira, ele que se lasque. Né, igual uma outra, continuando essa questão, né, diante a tudo que se deu no meu trabalho, como eu já havia mencionado antes, ele acabou me dispensando. Né, usou dos motivos dele lá, não julgo, né? Ele tem os seus motivos, mas o que aconteceu é que Jesus me conduziu, né, por meio dele mesmo, que me arrumou um outro trabalho, né, me levou a ir trabalhar com uma outra pessoa que não tem conhecimento nenhum nesta área, né, mas resolveu investir tudo que tinha numa padaria, né, e procurando uma pessoa, né, Jesus preparou que fosse eu, a fim de que eu não só, até eu estava pensando agora há pouco, não só ser um funcionário, mas vou acabar sendo, dando a ele lá, né, uma mentoria completa, né? Eu não, Jesus, né? Jesus em mim, que estando lá agora vai dar, né, a ele toda essa estrutura, né? Todo esse conhecimento que há em mim, eu passar para ele. Situação que de outra forma as chances dele
não aguentar, não resistir mediante o que eu vi lá, o grande desperdício das coisas e a falta de experiência dele, né? E os outros funcionários que também não têm, né, a experiência profissional no ramo, né? Faz o que pode com o que tem, né? Mas isso não leva né, a não desperdiçar as coisas, a não errar na receita. Né? Isso acaba levando a essas situações, devido à falta de experiência. Então foi onde eu ouvi, né, a graça de Deus, a vontade de Deus, né, a ordem, o pôr-se à ordem. Né? Então, igual está dizendo aqui, eu não estou lá para ficar criticando o serviço de ninguém, porque como todos reconheceram que aprenderam desta forma, então eles não têm culpa, foi o que passaram a eles, mas que está tudo errado, né? De forma minimizada é toda a questão que a Michelle viveu no trabalho dela. Né? É preciso pôr a casa em ordem. Né? É preciso cobrar dos que precisam ser cobrados, é preciso tirar, né, coisas que precisam ter tirado. Né? No caso ali, receitas que estão erradas, né? Que pode fazer 1000 vezes, as 1000 vezes vai dar errado. Então aqui é reconhecer Jesus no outro, né? E assim ajudar, né, a sair, né, como eu vou dizer, ajudar esse Jesus que está no outro a sair desse sofrimento, né, dessa condição de Cristo sofredor que se encontra. Né? Então assim, eu amo o Cristo que está no próximo. Né? E aqui, como os exemplos que foram dados nas outras partilhas, né, a mãe a corrigir o filho, ela não está o punindo, né, porque não gosta dele, muito pelo contrário, né, é justamente por amá-lo, né, com esse amor, né, profundo, né, que não há na terra amor maior que o amor de uma mãe para com o filho, né, a imagem do amor de Deus, né, da mãe para com o filho. Então ela o corrige para que ele não sofra futuramente. Né? Ela o priva do videogame, da televisão, do desenho, né? Por um determinado tempo, para que ele aprenda com aquela situação a não fazer mais, a não desobedecer mais, né? A não andar com pessoas erradas mais, a reconhecer que aquilo ali vai ser ruim para ela futuramente. Né? Continuando aqui, reconhecerás também ao próximo em mim, e vendo como te amo a ti e como amo ao próximo, elevar-te-ás ao grau do verdadeiro amor divino, e tudo dentro e fora de ti, as coisas tomarão a verdadeira ordem que é a ordem divina. Né? O querer divino, tornamos essa criatura divina, né? Co-participantes do poder de Deus, né? Da autoridade de Deus, né? Do amor divino. Né? Mas se te queres reconhecer dentro de ti, em primeiro lugar, não te reconhecerás verdadeiramente. Né? Porque a vontade humana ela não enxerga, né? A visão é limitada. Né? Se eu não reconheço Deus em mim, reconheço a mim mesmo, o que eu vou ver são, né, as minhas misérias, o meu nada, a minha incapacidade. Né? E não, né, como eu vou dizer, não vou
como o próprio Jesus está dizendo aqui, não vou tomar as coisas, né, como verdadeira ordem. Não estarei sendo justo, honesto, né, porque como diz, a visão humana é limitada, né, que é a ordem divina aqui. Mas se te queres reconhecer dentro de ti, em primeiro lugar, não te reconhecerás verdadeiramente, pois te faltará a luz divina em segundo lugar. Todas as coisas as encontrarás em desordem e contendem entre elas, né? E haverá contendas entre elas, né? Fica brigando, fica ali, né? Fica se transtornando, né? O que há ali dentro e transbordará fora, né? E aí, né? Você não está bem consigo mesmo, não está bem com ninguém, né? Você se vê como imprestável, inútil e também vê os outros, né? Julga tudo e a todos. Ninguém serve, ninguém presta, ninguém sabe fazer as coisas direito. Né? Então, ou seja, né? Totalmente abandonado a si mesmo, né? Ausente da vontade e a presença de Deus. Né? Não porque Deus não quer, mas porque a pessoa, né, se volta a si mesmo, né, a sua vontade humana. E aí toda desordem. E assim todo o egoísmo, toda a ingratidão e tudo, né, se torna uma fonte de vícios. Né? Falta, como Jesus vai dizer, né, aqui, pois te faltará a luz divina. Né? Não te reconhecerás verdadeiramente, pois te faltará a luz divina. E em segundo lugar, todas as coisas as encontrarás em desordem e, e em contendas, né? Em contendem entre elas. A miséria, a debilidade, as trevas, as paixões e tudo mais será a desordem que encontrarás dentro e fora de ti, que não só farão a guerra a ti, mas também entre elas, para ver qual te faz mais mal. Né? É a chave do inferno, que vai dizer da vontade humana. Né? Mas também entre elas, para ver qual te faz mais mal. E imagina-te tu mesma em que ordem te porão ao próximo. Né? Se consigo mesmo estará assim, imagina para com o próximo. A total falta de caridade, a total aversão para com o próximo, né? Aquela pessoa que não se suporta e não suporta ninguém. E não só quero que te reconheças em mim, né? Eis a necessidade de nos fixarmos em Deus, nos reconhecermos nele, né? E abandonarmos o nosso eu, a nossa vontade humana, nossa rebeldia, né? O nosso agir, o nosso racionalismo, né? Abandonar tudo isso e pensar com os pensamentos divinos, né? Agir, viver com a sua vida divina. Né? E não só quero que te reconheças em mim, senão que, se queres recordar-te de ti, deves vir a fazê-lo em mim. De outra maneira, se queres recordar-te de ti sem mim, farás mais mal que bem. Então é isso, né? Ela vai querer ser Deus de si mesma. Né? Veja que loucura, como diz, né? É o ramo querer viver, né? Fora da videira. Né? Jesus é o nosso tudo. É Ele quem nos fornece a vida. Portanto, como dizia, temos que nos olhar a partir dele e viver por meio dele. E com isso também esse amor transbordar fora, de modo a termos essa caridade para com o próximo.
né? E olhar a Ele também, olhando, né, para Jesus, a buscar, a reconhecer o Jesus que está nele. Né? Como ele diz, saiu de dentro, ele está dentro da Luísa. E assim dentro de cada um de nós, de cada batizado. Né? Como já estudamos também, não limitado a apenas o batizado. O batismo é uma manifestação para o humano, para o humano reconhecer, está batizado em criatura de Deus. Mas todos são criatura de Deus, Deus está em todos. Né? Varia a correspondência de cada um. Né? Há cristãos batizados que fazem coisas que um não batizado nunca faria. Então tudo depende da cultura e a vida, né? O ambiente em que foi criado. Vai ser assunto para uma outra partilha. Então Jesus está ensinando aqui a nos reconhecer nele. Né? A nos reconhecer nele e também ao próximo. Né? Olhar por meio dele. Porque se fizermos ao contrário, voltamos a nós mesmos. Né? A reconhecermos em nós mesmos. E assim como ele disse, né, toda a fonte de vício, né, exposto a, a essa fonte de vícios e erros. E assim a nos desapreciar e desapreciar o outro, o próximo. Né? E como ele encerra dizendo aqui, né, farás mais mal que bem. Né? Ao, ao recordar-te de ti, deves vir a fazê-lo em mim. De outra maneira, se queres recordar-te de ti mesmo, né, de ti sem mim, farás mais mal do que bem. Ou seja, né, o eu não deve existir. Né, o olhar para si só é possível a partir, né, do olhar divino, do reconhecermos nele, nos reconhecer nele. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiat.